Disseram que nenhuma governanta jamais havia permanecido naquela mansão. Nenhuma. A imponente. Os portões de ferro podre da propriedade, situados no canto mais rico de Beverly Hills, eram o tipo de visão que fazia os transeuntes. Pare e olhe fixamente. Cada pedra do pavimento ao longo da entrada da garagem brilhava como se não houvesse. Pé humano já o havia tocado. Fileiras de palmeiras imponentes ladeavam um caminho, suas folhas exuberantes balançando suavemente, oferecendo uma saudação régia reservada apenas aos convidados mais ilustres. Atrás deles, erguia-se o branco imaculado. Estrutura, grande, imponente e fria. Era como uma fortaleza para a elite. Perfeito a ponto de parecer irreal. Mas dentro daquelas paredes havia um campo de batalha. No centro de tudo estava a jovem dona da casa, Melanie Bradford. Melanie tinha apenas 32 anos, quase 3 décadas mais jovem que seu marido bilionário. As pessoas fofocavam sem parar, chamando-a de esposa troféu, casada por beleza, uma ornamento brilhante para exibir. No entanto, mesmo seus críticos mais severos não podiam negar uma coisa. Ela era deslumbrante, alta e esguia, com cabelos dourados impecavelmente estilizado. Os olhos azuis glaciais de Melanie irradiavam autoridade e perigo. Ela não andava simplesmente. Ela deslizava com saltos caros. Até mesmo um passeio matinal no jardim significava vestidos de seda das principais casas de moda italianas. Uma nuvem de um perfume de luxo pairava por onde ela passava, como se quisesse lembrar a todos de sua presença absolutamente intocável. Mas sua beleza vinha acompanhada de um toque assustador de crueldade. Suas palavras eram afiadas como navalhas, capazes de cortar fundo e deixar feridas que nunca sarou. Melanie era famosa por bater em empregadas domésticas sem aviso prévio. Um tapa, um empurrão ou um movimento desdenhoso da mão poderia acontecer a qualquer momento, sem motivo. O mais assustador não eram os golpes. Era o veneno do racismo dela. Cada empregada da casa era uma mulher negra pobre, e cada uma delas havia suportado seus insultos sobre sua herança e cor da pele. Ela os chamava de classe baixa, incivilizados, sem educação. Seu olhar transbordava de desprezo caso alguém ousasse se aproximar demais. Apenas 6 meses após se tornar a nova esposa de James Bradford, 9 governantas negras fugiram da mansão. Alguns partiram na calada da noite, com lágrimas escorrendo pelos rostos, jurando nunca mais retornar, mesmo que isso significasse morrer de fome. Outros também escaparam antes do amanhecer, com medo de olhar para trás. Um deles até pulou a cerca dos fundos descalço, tropeçando no escuro até seus pés sangrarem, desesperada demais para arriscar parar para pegar seu único par de sapatos. Ela correu como se olhar para trás uma vez aprendesse em um pesadelo para sempre. As mulheres já haviam suportado as dificuldades da vida antes, mas a humilhação e o preconceito arraigado de Melanie os quebrou. Eles se renderam, fugindo do inferno, que se disfarçou de paraíso. Os vizinhos começaram a sussurrar sobre a maldição da mansão Bradford. Dizia que nenhuma empregada negra poderia durar um mês ali. Algumas até alertou as jovens para não aceitarem o trabalho de jeito nenhum por medo de feridas que nenhum tempo poderia curar. A própria Melanie descartou completamente os rumores. Para ela, era simplesmente uma questão de contratar e demitir. Empregadas domésticas não eram nada mais do que ferramentas descartáveis, não diferentes de suas joias, substituíveis à vontade. Todas as manhãs ela acordava em sua cama luxuosa, cercada pela perfeição. Mas por trás daqueles olhos azuis gelados não havia nada além de um vazio inquietante. Até o bilionário James Bradford, o homem mais poderoso de Beverly Hills, permaneceu em silêncio sobre a crueldade de sua jovem esposa. Ele se enterrou no trabalho, mantendo-se afastado dos assuntos familiares, enquanto a casa permanecesse imaculada e sua imagem pública imaculada. A porta giratória de empregadas domésticas de Melanie não o preocupava. Mas a chamada maldição estava prestes a enfrentar seu primeiro verdadeiro desafio, porque uma nova mulher estava passando por aquelas paredes de ferro, portões,
Uma jovem negra com olhos castanhos ferozes e uma espinha dorsal de aço. O nome dela era Jasmine Carter. Ao contrário dos outros, Jasmine não tinha vindo para se esconder ou desistir. Ela veio para lutar, para suportar, não importa o custo da paciência ou dor. E sua chegada mudaria a propriedade de Bradford para sempre. Naquela manhã, a luz dourada e pálida do sol atravessava as altas fileiras de palmeiras, lançando um brilho de pintura sobre a estrada pavimentada em pedra que levava à propriedade de Bradford. No entanto, para Jasmine Carter, aquela luz suave não pôde fazer nada para aliviar o nó de nervos que a atormentava. De pé diante dos enormes portões, ela olhou para a mansão branca imaculada com uma mistura de admiração e apreensão. Pendurada em seu ombro estava uma pequena bolsa de tecido desgastada contendo apenas algumas mudas de roupa simples em uma fotografia de Ila, sua filhinha deitada em uma cama de hospital no South Los Angeles Medical Center. Ila era a razão pela qual Jasmine estava aqui, a razão pela qual ela estava disposta a entrar no que todos chamavam de inferno envolta no paraíso. Disfarce. Ila tinha acabado de completar 8 anos, mas nunca teve uma infância normal. Sua frágil. O coração precisava de cirurgia o mais rápido possível. Jasmine sabia disso, mas ela também sabia que o custo exorbitante estava muito além de suas possibilidades. E assim, apesar de todos os histórias de terror que ela ouviu sobre a jovem dona da casa, Melanie Bradford, Jasmine escolheu apostar tudo neste trabalho. 3 meses, disse ela a si mesma enquanto apertava o interfone do portão. Apenas 3 meses e Ila estará ter uma chance de viver. O portão se abriu, revelando Margaret Davis, a governanta de longa data de Bradford. Seu rosto era frio e indecifrável como pedra. Os olhos de Margaret percorreram Jasmine da cabeça aos pés, demorando-se mais do que o necessário em sua pele escura, como se ela era uma falha a ser notada e arquivada. Siga-me, disse Margaret secamente, não oferecendo nenhuma saudação, nenhuma apresentação. Quando Jasmine entrou no pátio, ela podia sentir o peso de outros olhares sobre ela. Ben Thomas, o motorista, estava perto de um Mercedes preta reluzente. Seu olhar penetrante avaliando-a como se estivesse calculando quanto tempo ela duraria. Na janela da cozinha, Nancy Owens, a famosa cozinheira-chefe rigorosa, observada de braços cruzados, sua expressão distante embora Jasmine não passasse de uma estranha passageira. Eram todos brancos. E em seus olhos havia uma única mensagem silenciosa: você não pertence a este lugar. Margaret a conduziu até a grande sala de estar, onde o piso de mármore branco brilhava como se nenhum pé jamais a tivesse tocado. Antes de sair, ela deu uma breve ordem. Limpe o chão. Madame estará fora do ar em breve. Sem instruções, sem contexto, apenas um resfriado. Ordem. Jasmine entendeu o que significava. Não se tratava simplesmente de limpeza. Era um lembrete do lugar ao qual eles já haviam decidido que ela pertencia. Ela silenciosamente pegou um pano, ajoelhou-se e começou a limpar o chão devagar, meticulosamente, sem deixar um grão de poeira para trás. Faça bem. Não perca este trabalho, disse ela a si mesma. Mas assim que terminou o último movimento cuidadoso, o clique agudo dos saltos ecoou da escada. Cada passo medido, orgulhoso e afiado com uma espécie de ameaça silenciosa. Malini Bradford apareceu no topo da escada, seus olhos azuis gelados fixos em Jasmine. Ela usava um vestido de seda vermelho vinho que se ajustava perfeitamente ao seu corpo. Cabelos dourados presos em um brilho impecável. Uma mão segurava uma xícara de chá de porcelana. A outra repousava levemente no corrimão, como uma rainha se prepara para conceder um favor. Seu olhar se moveu lentamente o rosto de Jasmine em sua pele, depois nas mãos finas segurando o pano de limpeza. Seus lábios se curvaram, não em calor, mas em desdém. A nova empregada? Ela perguntou, voz fria. Sim, senhora. Meu nome é Jasmine, respondeu Jasmine, curvando-se. Cabeça educadamente. Melanie não respondeu. Ela se aproximou, olhando para o imaculado chão.
Então, com graça deliberada, ela inclinou sua xícara de chá. O líquido quente, espalhados pelo mármore, deixando uma mancha marrom escura sobre o branco puro. Jasmine recuou surpresa, olhando para Méline, que apenas deu um sorriso frio, e balançou a cabeça como se Jasmine tivesse cometido algum erro imperdoável. Isso, chão, disse Méline suavemente, cada palavra como uma lâmina, está completamente limpo antes de você. Entrou nesta casa. Nunca vou entender por que continuam me mandando pessoas preguiçosas e desajeitadas como você. Ao redor deles, outros funcionários pararam de trabalhar, a curiosidade atraindo seus olhares para a cena. Méline sabia disso, que era o ponto, humilhar Jasmine na frente de todos. Limpe agora, ela ordenou, seu tom quase satisfeito quando Jasmine caiu de joelhos novamente, esfregando enquanto sussurros de zombaria flutuavam no ar. O rosto de Jasmine queimou de humilhação, mas ela não chorou, não protestou. Em sua mente, era apenas Ila, esperando, torcendo para que sua mãe voltasse com uma chance de sobreviver. 3 meses, ela sussurrou novamente, sua voz uma promessa. Eu não vou perder este emprego. Foi naquela resolução silenciosa que Jasmine, sem saber, deu o primeiro passo para uma batalha, uma que a colocaria contra a mulher mais poderosa desta mansão tempestuosa. 3 meses. Apenas 3. Mais meses. Jasmine repetia as palavras em sua mente todas as manhãs como um silêncio. Oração enquanto a luz do amanhecer penetrava pelas cortinas pesadas. Seu pequeno quarto, escondido longe da ala principal da mansão Bradford, já foi um antigo espaço de armazenamento, agora decorado com elegância. Título dos aposentos da empregada. As paredes antes brancas estavam amareladas. O estreito. A cama rangia no canto. Mas Jasmine nunca reclamou. Ela não tinha vindo aqui para conforto. Ela tinha vindo para sobreviver tanto para si mesma quanto para sua filha. Depois daquele primeiro incidente com Méline Bradford, Jasmine sabia que precisava ficar em alerta máximo. Para Méline, Jasmine não era apenas uma empregada. Ela era um jogo, um alvo para testar resistência e orgulho. O primeiro teste veio na manhã seguinte. Assim que Jasmine entrou na cozinha, Margaret olhou para ela. Então apontou com o queixo para uma bandeja de prata polida. A senhora quer água com limão todas as manhãs, disse ela categoricamente. Exatamente 3 fatias de limão fresco. Água em temperatura ambiente. Nunca fria, nunca morna e nem uma única semente no copo. Jasmine assentiu calmamente, selecionando limões mais frescos da tigela de prata ornamentada no balcão. Ela espremeu o suco em um copo, pescando cuidadosamente cada pequena semente com uma colher de prata. Suas mãos eram finas, mas firmes, seus olhos focada. Quando ela colocou o copo perfeito de água com limão na bandeja, Nancy, a cozinheira, lançou-lhe um olhar breve e surpreso, como se não esperasse que Jasmine ter sucesso em uma tarefa aparentemente tão simples. Mas quando Jasmine trouxe a bebida para o quarto de Méline, a jovem senhora nem sequer olhou para ela. Méline levantou o copo, tomou um pequeno gole e imediatamente franziu a testa como se tivesse provado algo horrível. Muito frio, disse ela, docemente, seu tom carregado de malícia. Não fui clara, ou é sua memória tão ruim quanto seu trabalho? Jasmine sentiu o calor subir às suas bochechas, mas rapidamente abaixou a cabeça. Estou muito. Desculpe, senhora. Vou refazê-lo imediatamente. Ela não teve a chance. Em um instante, a mão de Méline se moveu, fazendo o copo cair no chão. Cacos de vidro. Água fria e espalhada com limão espirrou nos pés de Jasmine, ardendo em sua pele. Limpe, ordenou Méline. Sua voz ecoou pela sala. Não quero atrapalhar seu descuido. Jasmine se ajoelhou, os cacos de vidro cravando-se em seus dedos enquanto ela os recolhia. Ela não chorou, não reclamou, apenas limpou até que cada gota sumisse. Em sua mente, ela via apenas o sorriso frágil de Ila, seu rosto pálido naquele cama de hospital. Aquela visão era a única coisa que mantinha Jasmine estável.
Meline a observou, os cantos da boca se curvando em uma estranha satisfação. A resistência silenciosa de Jasmine parecia alimentá-la, inspirando testes ainda mais cruéis. Nos dias que se seguiram, Jasmine acordou antes do nascer do sol, esfregando cada canto da mansão para que não se encontrasse um grão de poeira. No entanto, por mais perfeito que fosse o seu trabalho, Meline sempre encontrava um motivo para humilhá-la na frente da equipe. Uma tarde, enquanto Jasmine polia uma estátua de cristal de valor inestimável na sala de estar, Meline parou ao lado dela. Você está. Certifique-se de que suas mãos estão limpas o suficiente para tocar nisso. Ela disse em voz alta, fazendo certeza de que todos podiam ouvir. Ouvi dizer que pessoas como você não são muito limpas. Eu espero que você não esteja sujando meus objetos de valor. Risadas suaves ecoaram entre os vizinhos. Funcionários, seus olhos curiosos perfurando o orgulho de Jasmine. Ela manteve a cabeça baixa, engolindo a dor, continuando a polir como se não tivesse ouvido. Meline aproximou-se, baixando a voz para que apenas Jasmine pudesse ouvir. Eu não vou parar, até você entender a indireta e sair desta casa. As palavras eram ásperas e frias, mas Jasmine olhou para cima apenas uma vez. Seu olhar estava cheio de resolução silenciosa e uma sombra de tristeza. Farei o meu melhor, senhora, ela respondeu calmamente, tão inesperadamente firme, que Meline congelou por um momento. Ótimo, disse Meline, recuperando a compostura. Sua pele quando ela se aproximou e a abriu completamente. Vazia. O uniforme azul escuro de empregada que ela, sempre pendurado ordenadamente na noite anterior, havia sumido. Em seu lugar, pendurado no cabide de madeira, estava um pano de seda branca transparente. Camisola, tão translúcida que parecia prestes a se dissolver em suas mãos. Por um longo momento, Jasmine ficou paralisada, com o coração batendo forte em seus ouvidos. A mensagem por trás disso era inconfundível. Você não passa de um brinquedo barato nesta casa. Respirando fundo, ela fechou os olhos e se acalmou. Ela não conseguia deixar Meline vê-la fracassar. Ela não lhe daria essa vitória. Calmamente, ela se virou para a cama e tirou uma camiseta desbotada e uma calça jeans surrada. Roupas que ela usava antes de aceitar este trabalho. Quando ela entrou na sala principal da mansão. Sala de jantar para começar os preparativos do café da manhã. Os olhares curiosos dos outros funcionários fixos nela. Margarete, a governanta rigorosa, demonstrou surpresa evidente com toques de desdém. Nancy e Ben murmuraram um para o outro. Olhares furtivos entremeados de zombaria silenciosa. Mas nada comparado ao momento em que Meline entrou. Ela entrou, vestindo um vestido esmeralda impecável. Seu olhar se voltou instantaneamente para a roupa de Jasmine. Em segundos, sua expressão mudou. O que é isso? Ela perguntou, seu tom frio uma mistura de irritação e presunção. Ela se aproximou, como se estivesse inspecionando mercadorias danificadas. Desculpe, senhora, respondeu Jasmine antes que o temperamento de Meline pudesse explodir. Meu uniforme foi desaparecido, então tive que usar minhas próprias roupas hoje. Meline fez uma pausa e então soltou uma risada baixa e cortante ecoou pela vasta sala, atraindo todos os olhares. Oh, sério? Ela disse docemente, Venom entremeando suas palavras. Ou será que você se sente mais confortável em trapos? Pessoas como você devem estar acostumadas com roupas. Assim agora. Sussurros circularam entre a equipe, mas Jasmine se manteve firme, perfeitamente imóvel, com os olhos fixos em algum ponto invisível à frente. Ela sabia que Meline estava tentando provocá-la, mas não lhe daria essa satisfação. O silêncio de Jasmine só aumentou a irritação de Meline. Sua voz se elevou, determinada, para despir Jasmine na frente de todos. Olhe para ela, disse Meline, gesticulando em direção a Jasmine. É exatamente por isso que tenho que substituir a ajuda com tanta frequência. Não sei onde eles encontram pessoas assim. Sujas, sem educação, não trazem nada para minha casa. Exceto a imundície.
Ela se aproximou ainda mais, sua voz baixa, afiada como uma lâmina. Você acha que sua pele lhe dá o direito de se comportar como quiser aqui? Isso não é o gueto ao qual você está acostumado. Não há lugar aqui para alguém tão baixo quanto você. O ar na sala parecia parado. Ninguém se mexia. Ninguém falava. Jasmine sentiu cada palavra perfurar-lhe o peito como uma agulha. A dor apertou-lhe o peito, roubando-lhe o fôlego. Mas ela recusou-se a chorar. Agora não. Não na frente de Meline. Não na frente de ninguém. Ela curvou-se. A cabeça ligeiramente, a voz calma. Tão calma que a assustou até a si mesma. Desculpe, senhora. Vou melhorar. Aquela resposta simples atingiu Meline como um raio. Tapa. Ela queria que Jasmine desmoronasse, chorasse, estalasse, qualquer coisa que justificasse. Expulsando-a. Mas Jasmine não lhe deu isso. Ela aceitou cada insulto, com uma compostura enervante. Meline virou-se bruscamente, com as mãos curvadas. Em punhos enquanto se afastava, a raiva fervendo. Ela percebeu pela primeira vez que estava perdendo o controle. A calma de Jasmine era seu desafio e estava funcionando. Atrás dela, Jasmine voltou à limpeza como se nada tivesse acontecido. Mas, no fundo do seu coração, uma prece silenciosa surgiu. Ila, eu não vou desistir. Eu prometo. A partir do momento em que Jasmine suportou calmamente a cruel humilhação de Meline, ela sabia que a guerra psicológica dentro da mansão Bradford havia se transformado em uma nova e perigosa nível. O que ela não percebeu foi que à distância outra pessoa começou a observar. Ela de perto, silenciosamente, mas com crescente consideração. Era James Bradford. James raramente passava muito tempo na fria e imaculada mansão branca. Sua vida foi consumido por projetos imobiliários multimilionários em toda a Califórnia e raramente se preocupou com assuntos domésticos, mas neste dia o destino parecia decidido a colocá-lo diretamente em o caminho do que até então não passava de rumores sussurrados. Tarde. À tarde, a luz dourada do pôr do sol se espalhava pelo longo corredor do andar de cima. Recém-chegado de uma reunião importante no centro da cidade, James estava cansado e foi direto para seu escritório particular até o tom gélido e cortante da voz de Meline vinha do quarto principal. O que diabos você está fazendo? Algo, em sua voz, familiar, mas incomumente áspera, o fez diminuir o ritmo e parar, do lado de fora da porta. Através da abertura estreita, ele viu Jasmine parada com a cabeça baixa, mãos trêmulas, segurando uma frasco de perfume de cristal que quase caiu da penteadeira. Era cristal Baccara, um presente de aniversário. Presente que James deu a Meline uma vez. Ele sabia do seu valor, mas também que não era. Vale tanta fúria. Sinto muito, senhora, Jasmine murmurou, com a voz arrependida. Mas firme. Vou ter mais cuidado. Meline não a deixou terminar. Sua mão disparou, atingindo a bochecha de Jasmine com um estalo agudo que quase a fez derrubar a garrafa novamente. Cuidado! Meline! Sibilou, olhos azuis gelados brilhando. Você sabe quanto isso vale? Você vai. Nunca tenha nada parecido com isso na sua vida, Jasmine. Cansei de tolerar o descuido e a estupidez de pessoas como você. James congelou, atordoado. Ele sabia. Meline podia ser exigente, até mesmo cortante, mas ele nunca imaginou que ela fosse tão abertamente cruel com uma empregada doméstica. O que o chocou ainda mais foi a atitude de Jasmine. Resposta, sem gritos, sem lágrimas, apenas resistência silenciosa. Colocando a garrafa cuidadosamente de volta à penteadeira, Jasmine abaixou a cabeça e disse suavemente, mas com calma e determinação: entendo, senhora. Vou melhorar. O rosto de Meline se contorceu de frustração com a falta de reação. Com um movimento irritado da mão, ela virou-se para a porta, quase colidindo com James. Seus olhares se encontraram por um breve instante. Momento tenso. Meline rapidamente recuperou sua fachada fria de sempre, mas James sentiu algo novo. Desconforto ao ver o olhar da esposa. O que aconteceu? Perguntou ele, com a voz calma, mas esperou.
Nada, Madeline respondeu muito rapidamente, seu tom tenso e defensiva. Apenas o descuido da empregada. James olhou para Jasmine, que estava por trás dela. Estava saindo da sala com a cabeça baixa, as mãos ainda tremendo, mas os olhos ardendo com uma determinação silenciosa. Uma sensação estranha o atingiu. Não exatamente raiva, mas uma curiosidade aguda, misturado com inquietação. Acho que ela entende seu erro. Ele disse devagar, deliberadamente. Não precisa ser tão dura, Meline. Pela primeira vez no casamento, Meline pareceu genuinamente surpresa com a resistência dele. Você não entende, James. Ela respondeu friamente. Pessoas como ela só funcionam bem se você as mantiver sob disciplina rígida. Caso contrário, elas ficam preguiçoso e desleixado. Pessoas como ela, repetiu James, com a voz tensa, os olhos estreitando-se com uma repentina e penetrante nitidez. Meline percebeu instantaneamente seu. Derrubou uma taça de vinho tinto, derramando-a sobre um caro tapete persa branco, formando um violento respingo vermelho. Por que você colocou a taça de vinho em um lugar tão estúpido, Jasmine? Meline latiu, seu rosto uma máscara de indignação fingida. Os olhos de cada membro da equipe. Gritou para Jasmine, um pouco alarmado. De seu assento na cabeceira da mesa, James estudou Jasmine, esperando raiva, um protesto ou até mesmo lágrimas. Em vez disso, ela simplesmente se abaixou e silenciosamente enxugou a mancha que se espalhava. Desculpe, senhora. Vou ter mais cuidado, disse ela. Calma. Controlada. Sem um pingo de resistência. James ficou intrigado, até mesmo perturbado. Ele sabia que o ato de Meline era intencional, e Jasmine parecia saber disso também. No entanto, ela escolheu aceitar sem revelar nada. Traço de indignação. Que força, ele se perguntou, permitiu que ela aguentara assim. Mas Meline não tinha terminado. Dias depois, enquanto Jasmine limpava cuidadosamente a sala de estar, Meline entrou carregando um vaso antigo raro. Ela o acariciou por um momento antes de deixá-lo escorregar de seu mãos. A herança inestimável se estilhaçou em 100 cacos brilhantes no chão. Piso de mármore. O estrondo ecoou pelo corredor, atraindo funcionários para o local. Meline se voltou para Jasmine, sua fúria perfeitamente encenada. Você é tão desajeitada. Jasmine, você tem ideia de quanto valia aquele voz? Não consigo entender por quê. Eles ainda te mantêm aqui. Você é uma vergonha para esta casa. Os outros congelaram, lançando olhares que misturavam pena com curiosidade. Todos sabiam que Meline tinha feito isso de propósito, mas ninguém ousou defender. Jasmine. O silêncio era denso o suficiente para ouvir a respiração rápida e raivosa de Meline. James, parado logo na entrada do escritório, viu tudo. Seus punhos se fecharam. Sua mente girando em suspeita e decepção em relação à esposa. Mais uma vez, a reação de Jasmine o surpreendeu. Ele, sem dizer uma palavra, ela se agachou, com as mãos tremendo ligeiramente enquanto ela reunia os fragmentos. Ela trabalhou metodicamente, com os olhos baixos, até que cada lasca desapareceu. Então ela se levantou, curvou a cabeça ligeiramente e disse no mesmo tom firme: Eu peço desculpas pelo meu descuido, senhora. Meline olhou fixamente, procurando por um lampejo de fraqueza ou rebelião nos olhos de Jasmine. Ela encontrou apenas quietude e uma dignidade quase assustadora. Frustrada, ela se virou. Bruscamente saiu, deixando Jasmine parada no meio da sala. Do outro lado, James não conseguia desviar o olhar dela. Por que ela não chorava? Por quê? Ela não reagiu? Porque ela ainda estava ali. Até os outros funcionários começaram para vê-la de forma diferente. Onde antes a desprezavam por sua pele e sua posição inferior, agora sentiam uma relutância. Respeito. Margaret Davis, a governanta fria e exigente, suavizou o olhar. Quando Jasmine faleceu, Nancy e Ben não sussurravam mais pelas costas dela. Eles observou-a em silêncio, quase com admiração. Através de puro silêncio e inabalável.
Resistência. Jasmine mostrou a todos na mansão Bradford que a verdadeira força não reside na riqueza ou no poder, mas na capacidade de preservar a dignidade nas circunstâncias mais difíceis. E essa força estava começando a mudar a forma como todos a viam. Acima de tudo, James Bradford, o homem mais poderoso da casa. Nos dias que se seguiram, o ar dentro da mansão Bradford permaneceu o mesmo, sufocante e tenso como sempre. No entanto, algo parecia estar mudando silenciosamente. Embaixo, Jasmine não percebeu que sua paciência e compostura haviam deixado uma pequena, mas rachadura inconfundível na fachada impecável que Meline trabalhou tanto para manter. Naquela tarde, o céu ficou sombrio e cinza. Nuvens pesadas rolando sobre Beverly Hills como um mau presságio. Jasmine estava limpando o corredor do segundo andar, um lugar que ela raramente ia. Ao passar pelo quarto principal, ela ouviu algo estranho, um soluço fraco e estrangulado, suave, mas carregado de dor. Ela parou, inquieta. Ela nunca tinha ouvido um som como aquele naquela casa, muito menos vindo de Meline, que sempre usava uma armadura de frio. Postura intimidante. Então veio um som mais claro, um pequeno som quebrado. Chorar. Jasmine gentilmente empurrou a porta já entreaberta um pouco mais. Meline estava sentada numa cadeira de veludo perto da janela, com seu cabelo loiro normalmente elaborado agora solto e desgrenhado sobre ela. Ombros. Suas mãos tremiam enquanto cobriam seu rosto. Seus ombros tremiam, com soluços contidos. Era a versão mais frágil e vulnerável de Meline. Jasmine já tinha visto. Quando Meline notou Jasmine, ela enxugou as lágrimas apressadamente, tentando, sem sucesso, remontar sua máscara de gelo. Ela se virou, sua voz forçada à firmeza, mas carregada de mágoa. Quem deixou você entrar aqui? Sinto muito, senhora. Jasmine respondeu suavemente. Eu estava limpando o corredor e aconteceu de ouvir. Você está bem? Meline ficou em silêncio por um longo momento, como se ela quisesse mandar Jasmine embora imediatamente, mas então seus ombros caíram como alguém cansado demais para continuar usando uma máscara. Você não entenderia. Jasmine, ela sussurrou, com a voz trêmula de amargura. Você poderia. Nunca entenderá como é ser menosprezado por todos ao seu redor. Jasmine congelou. Era a primeira vez que Meline falava com ela com verdadeira fraqueza e honestidade. Jasmine entrou lentamente, colocou o pano de limpeza de lado e manteve uma distância respeitosa, perto o suficiente para mostrar que ela se importava. Senhora, às vezes eu entendo. Meline levantou os olhos, assustada como se não pudesse acreditar no que acabará de ver. Ouvi. A família de James. Eles nunca me aceitaram, continuou Meline, seu tom com uma amargura indescritível. Eles me veem como uma pobre moça que se casou por dinheiro, alguém obcecado por beleza e exibição. Os amigos de James também. Para eles, sou apenas uma decoração cara, nada mais. Ela soltou uma risadinha, mas carregava uma dor profunda e dolorosa. Eu costumava pensar que se eu agisse com força, frio, rigoroso com os outros, eles teriam que me respeitar. Mas quanto mais eu fazia isso, mais solitário e vazio eu me sentia. Jasmine ouviu em silêncio, e um sentimento surgiu nela, algo como empatia pela mulher que lhe causará tanta dor. Sua voz era baixa, tingida, com tristeza. Eu sei como é isso, senhora. Meline olhou para ela, desconfiada. Primeiro, mas a malícia em seus olhos havia desaparecido. Restava apenas uma curiosidade sincera. Como você poderia entender? Jasmine respirou fundo e falou. Claramente. Firmemente. Eu tenho uma filha. O nome dela é Ila. Ela tem 8 anos e ela luta contra uma doença cardíaca congênita desde pequena. Não tenho nada, nem o suficiente para pagar por ela. Tratamento. Implorei aos médicos que a salvassem, mesmo quando não tinha condições de pagar as contas do hospital. Sua voz ficou tensa, mas ela manteve a calma. Todos os dias aqui, cada vez que suporto a crueldade e humilhação,
Digo a mim mesma que estou fazendo isso pelo meu filho, porque se eu puder manter isso, trabalho mais um dia, então terei mais uma chance de viver. O silêncio caiu sobre o quarto. Meline olhou para Jasmine como se pela primeira vez a visse de verdade, não como uma pobre empregada, não como uma mulher negra a ser desprezada, mas como uma mãe. Às vezes a vida nos obriga a mudar de ideia. Estou acostumado com isso há muito tempo. Meline ficou quieta novamente, olhando pela ampla janela onde as nuvens negras estavam, afinando, deixando passar a última luz pálida do dia. Pela primeira vez em sua vida, ela sentiu uma genuína sensação de vergonha diante de Jasmine, a mulher que ela mais amava, desprezada, e pela primeira vez Meline percebeu que talvez ela fosse a verdadeira, o mais fraco desta casa. Naquela tarde, depois que Jasmine saiu da quarto, tendo compartilhado sua história sincera sobre sua filha gravemente doente, Meline permaneceu sentado em silêncio perto da janela por um longo tempo. Pela primeira vez em sua vida, ela sentiu uma estranha mistura de vergonha e compaixão genuína, emoções. Ela nunca se permitiu sentir antes. Naquela noite, Meline ficou acordada, incapaz de dormir. A imagem dos olhos tristes de Jasmine e sua voz trêmula enquanto ela falou sobre Ila continuou se repetindo em sua mente, enchendo-a de uma profunda e corrosiva culpa. Cada ato cruel, cada palavra de humilhação que ela havia lançado contra Jasmine, agora fez-se perguntar: como me tornei essa pessoa? Ela se lembrou de seus primeiros passos no mundo privilegiado de James Bradford. Então, uma garota pobre de uma cidade pequena, sempre atormentada pela sensação de que não pertencia. As palavras venenosas de a família e os amigos do marido ficaram gravados em sua memória ao longo dos anos. Meline é apenas uma linda mulher de cabeça vazia, uma boneca decorativa, nada mais. Essas palavras a levaram para construir a fachada fria e cortante que protegia suas vulnerabilidades. Mas agora, diante de Jasmine, uma pobre mulher com um coração inquebrável, Madeline percebeu que havia se perdido há muito tempo. Na manhã seguinte, Jasmine se levantou, cedo como sempre, preparando-se para outro dia cansativo. Mas quando ela entrou na cozinha, Margarete inesperadamente entregou-lhe um pequeno envelope branco. Dela, o rosto severo suavizou-se ligeiramente. A senhora diz: abra agora, disse Margarete, brevemente antes de se virar. As mãos de Jasmine tremiam quando ela abriu. Dentro eram algumas contas e um bilhete escrito na caligrafia familiar e elegante de Meline. Pegue, hoje é dia de folga. Vá ver sua filha. É para viajar e comprar algo para Ila. Por um momento, Jasmine sentiu seu coração parar. Ela leu o bilhete várias vezes. Mal conseguia acreditar no que via. Pela primeira vez desde que entrará na mansão Bradford, ela sentiu uma genuína gentileza da mulher que ela considerava a pessoa mais fria e inabalável do mundo. Sem hesitar, Jasmine rapidamente reuniu alguns itens pequenos e foi para o hospital onde Ila estava sendo tratada. Ao longo da viagem, sua mente girava com pensamentos confusos, mas calorosos, sobre Meline e essa mudança repentina nela. No hospital, Jasmine entrou no pequeno quarto onde Ila estava deitada em uma cama simples. A menina era frágil, seu rosto pálido, mas seus olhos brilharam instantaneamente quando ela viu sua mãe. Mãe, chamou Ila, com a voz fraca, mas cheia de alegria. Jasmine correu para a frente, puxando-a para um abraço apertado. Lágrimas escorrendo por sua pele fina. Rosto, lágrimas de felicidade e saudade. Fazia semanas que ela não podia visitar. E cada vez que ela via Ila apenas pela tela do celular, seu coração se partia. Mas hoje, graças ao gesto inesperado de Meline, ela pôde abraçar sua filha e sentir seu calor. Senti tanto a sua falta, mamãe. Ila sussurrou, suas lágrimas encharcando. Ombro da Jasmine. Eu estava com medo de você não voltar. Estou sempre aqui para você, Ila, Jasmine murmurou, acariciando seus cabelos. Eu nunca vou te deixar, não. Não importa o que aconteça. Naquele momento,
Jasmine sentiu uma profunda gratidão pela atitude inesperada de Meline. Bondade! Ela começou a perceber que por trás da frieza e da crueldade talvez houvesse um coração ferido e necessitado de cura. Naquela noite, de volta à mansão, Jasmine retornou silenciosamente às suas tarefas, como se nada tivesse acontecido. Mas, no fundo, por dentro, ela não conseguia esquecer a generosidade silenciosa que havia recebido naquele dia. Do outro lado da vasta casa, Meline estava sentada em seu quarto privado, olhando no grande espelho, estudando cada linha de seu rosto. Pela primeira vez em anos, ela viu uma mulher diferente olhando para ela, uma cheia de insegurança, cicatrizes, e alguém que se afastou muito de quem ela realmente era. Ela pensou em Jasmine, em Ila, no sacrifício sem limites de uma mãe pobre suportando toda a amargura por seu filho. E ela se perguntou se teria coragem de se encarar e mudar, ou se continuaria vivendo no armadura falsa que ela havia construído. Meline se levantou, caminhou até a janela e olhou para o extenso jardim que desaparecia na noite. Um novo sentimento agitou-se dentro dela, anseio por mudar, por viver com sinceridade. E naquele momento, ela sabia que enquanto muitos desafios ainda aguardavam, ela não estava mais verdadeiramente sozinha. Porque pela primeira vez, ela entendeu que a compaixão genuína era a única força verdadeira capaz de curar até mesmo as dores mais profundas. Feridas. Nos dias seguintes à sua visita a Ila no hospital, Jasmine começou a notar uma mudança estranha, mas inegável, em Meline. Os olhares penetrantes e cortantes. Palavras que antes pareciam lâminas desapareceram, substituídas por olhares mais suaves e pequenos gestos atenciosos que ela nunca tinha visto antes naquela mulher poderosa. Certa manhã, enquanto Jasmine tirava cuidadosamente o pó dos enfeites de valor inestimável da sala de estar, Meline apareceu atrás dela, com uma expressão inusitadamente pensativa, seus olhos azuis distantes, como se estivessem pesando algo cuidadosamente. Jasmine, disse ela, seu tom calmo, tão diferente a borda gelada do passado. Sim, senhora, respondeu Jasmine, cautelosamente, virando-se para ela. Meline hesitou. Algo raro para uma mulher tão acostumada a ser decisiva. Por fim, sua voz suavizou, carregando sinceridade que Jasmine nunca tinha ouvido antes. Amanhã à noite, estarei participando de uma importante gala beneficente no Beverly Wilshire Hotel. Quero que você venha comigo. Jasmine congelou. Mal podia acreditar no que ouvia. Nunca imaginara Meline Bradford, a mesma mulher que tornou sua vida tão dolorosa, estenderia tal convite. Gaguejando, ela disse: Senhora, eu estou apenas uma empregada. Acho que não pertenço a um lugar como esse. Meline sustentou o olhar, a voz firme. E sério. Jasmine, você pertence a esse lugar. Na verdade, você é quem precisa desse evento mais do que ninguém. Com isso, ela se virou e saiu, deixando. Jasmine estava em silêncio, perplexa, mas também com um calor estranho no peito. Pela primeira vez em sua vida. Dificuldades e sacrifícios, Jasmine sentiu verdadeiro respeito de alguém que ela nunca imaginara ser capaz disso. Na noite seguinte, Jasmine usava um vestido simples, porém elegante, que Meline havia discretamente arranjado para ela. De pé diante do espelho, ela mal se reconheceu. Uma mulher de dignidade e força. Não era mais a garota impotente e empobrecida que era antes. Quando ela desceu as escadas, Meline já estava esperando em um vestido de noite esmeralda majestoso. Seus olhos percorreram Jasmine com satisfação mal disfarçada. Você está linda, Jasmine. Vamos. A gala de caridade foi realizada no grande salão de baile do Beverly Wilshire, iluminado com lustres de cristal e cheio de música suave e conversa educada. Os passos de Jasmine vacilaram ligeiramente no presença de tantos convidados ricos e influentes, mas a presença confiante com carinho e respeito. Uma distinta senhora idosa, de cabelos grisalhos, aproximou-se, sorrindo gentilmente. Olá, Jasmine. Sou a doutora Ellen Foster, representando os corações amorosos.
Fundação. Sua história me toca profundamente. Como podemos ajudar você e sua filha? Jasmine hesitou, com o coração batendo forte. Atrás, Meline gentil. Um olhar encorajador a incentivou. Finalmente, Jasmine falou com serena honestidade. Minha filha tem uma doença cardíaca congênita grave. Eu só quero que ela tenha cirurgia que ela precisa, para que ela possa viver como as outras crianças. Mas eu não tenho condições de pagar. Custo. A expressão do Dr. Foster suavizou-se com compaixão resoluta. Entendo que nossa fundação pode cobrir todas as despesas. Contas de hospital, medicação, a cirurgia e os cuidados pós-operatórios. Tudo. Lágrimas brotaram nos olhos de Jasmine. Ela se levantou, paralisada, incapaz de falar. Uma mão gentil pousou em seu ombro. Era Meline. Jasmine se virou para a mulher que ela um dia temeu e odiou, agora preenchida apenas com uma gratidão silenciosa. A voz de Meline era calorosa e despreocupada. Eu fiz muitas coisas erradas, Jasmine, mas espero que isso possa me ajudar a fazer as pazes. Senhora, Jasmine respondeu, sua voz tremendo. Você me deu o presente mais precioso que eu poderia esperar. Não sei como agradecer o suficiente. Meline balançou a cabeça e ofereceu o sorriso mais genuíno que Jasmine já tinha visto. Não, Jasmine, sou eu quem deveria. Obrigado. Graças a você, finalmente vejo quão errado eu estava todos esses anos. Naquele momento, sob a luz suave do grande salão de baile, as duas mulheres, antes em mundos separados, estavam lado a lado, unidos pela compaixão, compreensão e uma esperança compartilhada por um novo futuro. Depois da noite mágica no Hotel Beverly Wilshire, tudo na vida de Jasmine começou a mudar. O ar sufocante que antes enchia a mansão Bradford parecia se dissipar aos poucos, substituído pela esperança, confiança e uma profunda gratidão que nunca havia existido antes. Poucos dias após o evento beneficente, Jasmine recebeu um telefonema importante do hospital. A voz gentil da doutora Ellen Foster surgiu na linha. Já finalizamos todos os preparativos. Jasmine. A cirurgia da Ila será na segunda-feira. Bom dia. A Fundação Loving Hearts cobrirá tudo. Sua filha, em breve estará saudável novamente. No momento em que ouviu a notícia, Jasmine afundou em cadeira, com as mãos tremendo ao redor do pequeno telefone. Alegria, alívio e gratidão a inundaram, tão completamente que ela não conseguia falar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Pela primeira vez em anos, ela realmente acreditou em milagres. Do corredor, Meline ficou observando em silêncio. Um pequeno sorriso agridoce tocou seus lábios, mas ela não deu um passo à frente nem falou. Ela simplesmente observou, sentindo uma sensação desconhecida. Paz. Pela primeira vez na vida, ela sabia que estava fazendo algo verdadeiramente certo. Na manhã de segunda-feira, Jasmine acordou cedo, preparando-se para ir ao hospital. Pela primeira vez desde que chegou à mansão, todos os funcionários a cumprimentaram com genuíno carinho e respeito. Margarete, a rigorosa governanta, preparou o café da manhã para ela e acenou levemente ao passar. Boa sorte, Jasmine. Estamos todos rezando por sua filha. Nancy, a cozinheira famosa por sua severidade, olhou para ela com gentileza pela primeira vez. Confie nos médicos, Jasmine. Ila estará bem. O motorista, que antes era abertamente cético, ofereceu-se para dirigir. Ela mesmo. Eu espero aqui por você, Jasmine. Não se preocupe, ele disse sinceramente. No caminho, Jasmine pensou em Meline. Ela sabia que todas as mudanças positivas que ela havia experimentado recentemente começou com ela. A mulher poderosa silenciosamente tornou tudo possível para ela e Ila, sem pedir nada em troca. A cirurgia levou horas, cada minuto parecendo uma eternidade. Jasmine sentou-se no corredor do hospital, mãos firmemente entrelaçadas, rezando silenciosamente por sua filhinha. Finalmente, as portas da sala de cirurgia se abriram e o Dr. Foster saiu, aliviado.
O sorriso dela. A cirurgia correu perfeitamente. Jasmine. Ila vai se recuperar e ficar saudável em breve. Jasmine desabou em lágrimas ali mesmo no corredor, seu rosto iluminado de alegria e gratidão. Depois de todas as dificuldades, ela finalmente pôde ver sua filha com uma chance de viver, de ter a vida que todo mundo tem. Criança merecia. Naquela tarde, quando ela voltou para a mansão Bradford, ela ficou surpresa ao ver Meline esperando por ela na entrada. A jovem senhora, antes tão frio e áspero, agora olhava para ela com genuíno calor. Lila está toda certo? Meline perguntou suavemente, seu tom livre de pretensão. Sim, senhora. Oh, a cirurgia foi um sucesso. Não sei como agradecer o suficiente, senhora Bradford. Meline balançou a cabeça, seu olhar firme e cheio de compreensão. Jasmine, não preciso do seu agradecimento. Eu é que deveria agradecer. Você me ajudou a perceber tantas coisas sobre as quais eu estava errado. Na minha vida. Nos dias que se seguiram, a mudança na casa se espalhou além. Jasmine e Meline. Isso tocou todos os funcionários. A desconfiança e a frieza de o passado desapareceu, substituído por carinho e respeito sinceros. Até James Bradford, o homem poderoso que sempre manteve distância, começou a ver Jasmine de forma diferente. Uma tarde, ele a encontrou no jardim e pela primeira vez falou com o coração. Fico feliz em saber que sua filha está saudável novamente, Jasmine. E sou grato por tudo que você suportou aqui. Você merecem o respeito e o agradecimento de todos nesta casa. Jasmine sorriu gentilmente, seu coração cheio de paz e gratidão. Ela sabia que todos esses milagres tinham começado com uma mudança profunda dentro dela. Meline, a mulher que uma vez lhe causou tanta dor, mas que se tornou a maior benfeitora de sua vida. E naquele momento, Jasmine compreendeu a verdadeira força. Não está no poder, na riqueza ou nas aparências. Está na capacidade de amar, perdoar e realmente se entenderem. Essas foram lições que ela e Meline, ambos sofreram muito para aprender. A transformação na mansão Bradford foi silenciosa, mas inconfundível. O que antes parecia impossível agora era realidade. Chega de escadas condescendentes. Chega de insultos sussurrados pelas costas de Jasmine. Em seu lugar havia respeito genuíno. Olhares amigáveis e até sorrisos gentis que ela nunca pensou que encontraria nesta casa. Até Jasmine ficou surpresa com a mudança. Mas o que mais a surpreendeu foi a mudança de atitude de Meline. A mulher, que outrora lhe causará tanta dor, estava se tornando a maior fonte de apoio que ela tinha nesta vasta casa. Numa segunda-feira, manhã, enquanto gesto de profunda gratidão e respeito. Muito obrigada, Jasmine. Você é realmente um presente inestimável que tivemos a sorte de receber. Lágrimas rolaram pelo rosto de Jasmine. Curvando-se a cabeça dela, ela disse suavemente, sou eu quem deveria agradecer a vocês dois por me deixarem. Fique, por salvar minha filha. Não consigo expressar o quanto sou grato. Meline assentiu gentilmente, com os olhos mais calorosos do que nunca. Nós só fizemos o que era certo. Jasmine, e agora tenho mais uma surpresa para você. Ela tirou um pequeno chave e a colocou na mão de Jasmine com um sorriso terno. De agora em diante, você vai. Mude-se para o apartamento do gerente aqui no condomínio. Tem tudo o que você precisa. Você ficará muito mais confortável. Jasmine olhou fixamente para a pequena chave em sua palma, comovida demais para dizer o que queria. Apenas alguns meses atrás, ela havia sido desprezada e humilhada nesta casa. Agora ela estava recebendo verdadeiro respeito, uma posição de liderança e uma casa totalmente equipada onde sua filha poderia em breve morar com ela. Naquela mesma tarde, ela mudou poucos pertences no apartamento. Era espaçoso e arejado, com móveis simples, mas móveis de bom gosto. Meline havia providenciado discretamente. Da janela, Jasmine podia ver os jardins pacíficos da mansão à vista de todos. Parada ali, ela sentiu uma profunda mudança em sua vida.
Ela não só ganhou um emprego melhor e uma casa mais confortável, como também recuperou sua senso de valor, algo que ela pensava ter se perdido para sempre. Naquele momento, Jasmine agradeceu silenciosamente a Meline e James Bradford e até mesmo as provações dolorosas que ela suportou, porque ela agora entendia às vezes os maiores presentes da vida vêm dos lugares mais improváveis.